O quebra-cabeça da verdade, terceira peça, a entrada. Para nós conseguirmos saber como foi que nós entramos dentro desse complexo, dentro desse sistema, nós precisamos ter alguma noção acerca do que éramos antes de adentrarmos esse sistema. E o que éramos antes de adentrar esse sistema, naturalmente, estávamos num plano de existência totalmente diferente desse plano de existência no qual nos encontramos atualmente. Ou seja, é algo tão incognoscível que é praticamente impossível de ser colocado em palavras, mas que eu tentarei assim mesmo colocar em palavras. Nós éramos pontos de consciência que habitavam um universo isento de formas, de corpos, de cores, de matérias, de espaço, de tempo. Éramos criaturas, por assim dizer, amorfas, ou seja, que não possuíam formas, não possuíam corpos, não estavam coligadas a qualquer tipo de tempo ou espaço. Não possuíamos nomes, não possuíamos casas, não possuíamos nenhum tipo de objeto, assim como também não possuíamos pensamentos. E por não possuirmos pensamentos, não possuíamos desejos, não possuíamos medos, não possuíamos ganâncias. Possuíamos apenas a plenitude de ser aquilo que éramos e que, em essência, ainda somos e sempre seremos, que é aquela consciência de onde o nosso verdadeiro ser, a nossa versão final reside, aquilo que a nossa versão última é uma consciência totalmente indescritível em palavras, pois as palavras são linguagens do sistema no qual estamos. São linguagens desse grande complexo, dessa grande tecnologia que muitos chamam de Matrix. Mas como que nós deixamos de atuar nessa perspectiva existencial de ponto de consciência e passamos a atuar com o auxílio de um corpo, com o auxílio de uma alma, com o auxílio de uma mente? Bom, fica evidente que houve algum tipo de sequestro, houve uma espécie de captura da nossa consciência e anexação da consciência dentro desse sistema no qual estamos agora. Quando eu falo sequestro ou captura, isso também pode ser interpretado como um movimento voluntário de penetração, de mergulho dentro desse sistema.
E para que esse mergulho sucedesse de fato, para que a consciência passasse a atuar dentro desse sistema, foi preciso que, assim como os mergulhadores necessitam vestir uma roupa especial para poderem atuar nas profundezas do oceano, a consciência precisou vestir ou precisou se anexar num veículo chamado mente. Mas o que realmente seria a mente? Como nós podemos descrever a mente? Essa entidade tão abstrata e subjetiva que reside em nós, nessa atual versão no qual estamos agora, e que atua sobre nós a todo instante. Não há praticamente nenhum momento no qual a mente não esteja atuando. Até mesmo quando nós dormimos, a mente está atuando. Está atuando em outras dimensões do nosso ser, mas está sempre atuando. O que seria essa coisa na qual a consciência se anexou para poder adentrar esse sistema, para poder mergulhar nas profundezas desse sistema? A mente é um traje espaço-temporal dual que possibilita a consciência, que é atemporal, não espacial e não dual, se manifestar nos domínios do tempo, do espaço e da dualidade. Ou seja, a mente é o traje que a consciência veste para poder se manifestar dentro desse complexo, dentro desse sistema. Pois esse sistema é forjado no tempo, no espaço e na dualidade. E como a consciência não é tempo, não é espaço, porque espaço está vinculado a formas, a objetos, a matéria. Como a mente não é tempo, e como a consciência não é tempo, não é espaço e nem é dual, ela precisou se anexar num veículo temporal, espacial e dual para poder viajar para dentro desse sistema espaço-temporal dual, que é essa grande matrix que nós existimos e que eu falei um pouco nos minutos anteriores. A forma como essa matrix foi estruturada, a estrutura da existência. Mas nas camadas mais profundas desse sistema, não basta apenas a consciência possuir a mente para conseguir atuar nessas camadas mais profundas desse sistema. Então, como a mente é algo um tanto subjetivo demais, algo incorpóreo demais para conseguir atuar nas camadas mais profundas desse sistema,
Então a consciência teve que se anexar também em algo chamado alma. Mas o que seria a alma? A alma é a egrégora, é o tema no qual a consciência, já anexada à mente, se utiliza para conseguir atuar em camadas mais profundas desse sistema. É basicamente como um jogo de RPG, no qual você escolhe qual tipo de personagem você quer utilizar para poder jogar aquele jogo. Aí tem lá mago, cavaleiro, arqueiro, druida, paladino. Então a alma é esse tipo de personagem com todas as suas características peculiares, com o seu perfume de mente bem respectivo, que é a chamada psique. A psique é aquilo que realiza um elo, uma conexão entre a mente e a alma, e da alma para o corpo, para o veículo corpóreo. Então, a alma é esse tema existencial da consciência quando em camadas mais profundas do sistema. Então, a consciência precisa estar anexada à mente e à alma, porque a alma dá o tema no qual a consciência utilizará como características suas enquanto dentro das camadas mais profundas do sistema. Então, a relação da mente com a alma é algo que acaba gerando aquilo que nós chamamos de ego. Ego é aquela persona, é aquela ficção, é aquele personagem que nós nos identificamos tanto, pois ele evoca a nossa alma e a nossa mente, que são as entidades que nós nos valemos para conseguirmos atuar nessas determinadas camadas do sistema. Então, depois que a consciência fica subjugada pela mente e pela alma, o complexo de mente e alma cria um ente praticamente alienígena à consciência, independente da consciência. É um ser que possui praticamente uma vida autônoma à consciência, ou seja, um ente independente praticamente, pois o ego, apesar de estar sendo utilizado pela consciência para conseguir atuar em determinadas camadas desse sistema, a consciência está vinculada ao ego nesse sentido, porque ela está utilizando o ego como uma das roupas que ela precisa utilizar para atuar em determinadas camadas desse sistema. Mas o ego
não necessariamente possui uma conexão com a consciência. Aí que tá o grande lance nessa história, é que quando você se identifica com o ego, com esse personagem que você utiliza para poder existir dentro desse complexo, você está se identificando com algo que não é você, na tua essência real de quem você realmente é. Então, isso que eu vou falar agora com certeza vai soar muito clichê, mas é aquele clichê que é uma verdade e que tem que ser realmente compreendido. Então, quando nós nos identificamos com o ego, especialmente com o ego, com esse personagem, nós estamos nos identificando com algo que nós não somos. Estamos nos identificando com uma roupa. É como você se identificar mais com uma camiseta sua do que se identificar consigo mesmo. É como você se identificar mais com um sapato teu do que com você mesmo. Apesar de que isso até ocorre, né? Infelizmente, nessa nossa civilização altamente materialista e altamente escravizada pelas aparências, muitas pessoas, a maioria praticamente, acaba realmente, de fato, se identificando mais com as suas roupas, mais com a camiseta, mais com o relógio, mais com o sapato, se identificando mais com esses adereços do que consigo mesmo, do que com aquilo que a pessoa realmente é. Ou seja, para você ver o nível de aprisionamento que essas pessoas se encontram. Porque uma pessoa que se identifica mais com uma peça de roupa do que com o seu verdadeiro ser, cara, sabe? Pô, são pessoas que não estão identificadas nem mesmo com a alma, nem mesmo com o ego ou com a mente, que já são entidades alienígenas à consciência, que é o nosso verdadeiro ser, é a consciência. Então essas pessoas, além de não estarem identificadas com esses veículos da consciência, que são a alma, a mente e o ego, além delas não possuírem nenhum elo de conexão, quase, de identificação com a alma, com a mente e com o ego, que já não são o verdadeiro ser, que é a consciência. Ou seja, além delas não possuírem essa conexão com esses veículos da consciência, elas possuem conexão com uma roupa, com a roupa. Então, para você ver o nível de aprisionamento da consciência dessas pessoas. Bom, mas voltando ao assunto, acho que ficou claro sobre a natureza da mente, da alma e do ego, né? E para a consciência conseguir atuar em mundos mais corpóreos, aonde ela precisa ter um veículo corpóreo hominídeo para conseguir
existir dentro desses mundos sólidos, compostos por matérias mais densificadas, ela precisa utilizar os veículos corpóreos, que são vários os veículos corpóreos que a consciência utiliza para conseguir existir dentro desses tantos mundos, que são essas miríades de dimensões, de realidades paralelas, de ciclos temporais diferentes. Porque a consciência, na verdade, ela está fragmentada em incontáveis fragmentos. Cada fragmento desse possui a sua mente, possui a sua alma, possui o seu ego, que no pacotão geral estão todos vinculados a uma mesma coisa, que é o chamado eu superior. Que o eu superior é como se fosse a mente e a alma final da consciência, quando ainda não em seu estado fragmentado. Mas no seu estado super fragmentado, no qual os fragmentos de consciência permeiam infinitos mundos paralelos, dimensões, ciclos temporais, universos, cada fragmento desse tem a sua mente, a sua alma, o seu ego, sua mente, sua alma, o seu ego, sua mente, sua alma, o seu ego, sua mente, sua alma, o seu ego, e os seus veículos corpóreos hominídeos, os veículos corpóreos hominídeos, que os fragmentos de consciência com as suas mentes, com as suas almas e com seus egos acoplam-se nesses veículos hominídeos de alguma forma que eu ainda não sei explicar como. Realmente não sei explicar como que ocorre esse acoplamento. Suponho eu que tenha relações íntimas com os chakras. Os chakras me parecem engrenagens energéticas de acoplamento da consciência, mente, alma, ego. Sendo que o ego ele não praticamente possui uma entidade palpável, digamos assim. Ele é mais como se fosse uma subjetividade, uma ideia. Então, são incontáveis veículos corpóreos utilizados por cada fragmento de consciência com a sua mente, com a sua alma e com o seu ego, vinculados a cada um desses veículos corpóreos. São muitos. Então, no final das contas, são muitas camadas. Camadas, encobrindo o nosso verdadeiro ser, que é aquele ponto de consciência totalmente atemporal, não espacial e não dual. Mais pra frente eu vou tentar explicar acerca de uma possível porta de saída que nos possibilitaria regressarmos ao nosso estado de origem, aquele ponto de consciência que éramos e que ainda somos em essência, aquilo que éramos antes de sermos isso que somos hoje. É isso aí.